Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. O Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E o Tempo de História de hoje é sobre o socialismo. Ou melhor dizer, os socialismos. Porque, como vocês sabem, existem várias vertentes, vários tipos de socialismo. E iremos conversar sobre alguns deles. Eu disse conversar porque faremos uma análise rápida a respeito desses tipos de socialismos. E eu não sou especialista em socialismo, não sou socióloga, não sou filósofa, mas filosofia, sociologia e história são ciências afins, são ciências que conversam entre si. Tanto que na faculdade de História temos algumas cadeiras, algumas aulas de filosofia e sociologia. Mas a ideia aqui é conversar um pouco sobre o socialismo, principalmente como uma aula introdutória ao tema da Revolução Socialista Russa de 1917. Revolução essa que foi uma revolução socialista que transformou o Império Russo numa nação socialista, criando em 1922 a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, para entendermos essa revolução, se faz necessário que saibamos o que é o socialismo. Porém, antes da gente começar, eu quero esclarecer um ponto que eu gosto de conversar com os meus alunos também, que quando estudamos história, é interessante nós deixarmos as nossas paixões de lado. Quando de paixão, entendendo aqui como um sentimento que muitas vezes nos cega, na medida que deixamos de agir racionalmente, deixamos de usar o nosso raciocínio lógico para agir por emoção, impulsivamente. E o que eu quero dizer com isso? Estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão muito partidárias e muito agressivas. Algumas pessoas não podem nem ouvir a palavra socialismo, que já se encrespam todas, nem querem ouvir, não querem saber. O pior, começam a ironizar, a debochar ou até esbravejar. E não é isso que queremos aqui. Pelo contrário, eu digo aos meus alunos que quando estudamos história, devemos tentar deixar nossas paixões de lado, nossos preconceitos de lado, nossos pré-conceitos, ou seja, como algo pré-concebido, que muitas vezes podem não coincidir com a realidade. E tentar nos distanciar daquilo que achamos que sabemos. Dar um passo atrás para termos uma visão geral, uma visão melhor, para termos um panorama maior da cena histórica que estamos analisando. Mesmo sabendo que é impossível para o historiador se livrar das suas concepções de mundo, como para qualquer um de nós, nos livrarmos, nos desvencilharmos de nossas concepções de vida, nossas influências, mas devemos ao menos tentar sermos menos parciais, menos tendenciosos. E principalmente estarmos abertos ao diálogo e ao aprendizado. E a partir daí, ou reafirmarmos o que já achávamos, ou até mesmo refutar o que achávamos e formar uma nova opinião. Para não ficarmos simplesmente reproduzindo algo que ouvimos, mas nunca nos demos ao trabalho de nós mesmos lermos sobre, aprendermos sobre, e só, com perdão da má palavra, vomitarmos algo que alguém nos disse, o que é tão perigoso como aquela brincadeira do telefone sem fio. Sabe aquela brincadeira do telefone sem fio? Quem já brincou de telefone sem fio sabe o que acontece no final. É aquela brincadeira que uma pessoa fala para outra uma informação no ouvido e depois de passar por várias pessoas, chega na última pessoa e quando a última pessoa fala o que ela ouviu, muitas vezes não tem mais nada a ver com aquilo que a primeira pessoa disse. Já foi parcialmente ou completamente distorcido. Então, sejamos senhores e senhoras de nosso aprendizado. Não reproduzamos algo que ouvimos sem nunca termos estudado ou nos aprofundado no tema por nós mesmos. E outra coisa que eu quero deixar claro aqui é que não estou levantando bandeira do socialismo, a bandeira do comunismo, a bandeira da esquerda. A ideia aqui é aprendermos o que foi a teoria socialista, que é diferente do que foi a realidade, que foi colocada em prática em alguns países. E isso já é algo que devemos saber. Não estou aqui fazendo política partidária,
contra ou a favor do partido X ou do partido Y, apesar que fazemos política o tempo todo. Porque, como sabemos, política é relação de poder. Onde há relação de poder, estamos fazendo política, o que não é exatamente política partidária. E no Brasil atual, como no mundo, vivemos um momento em que as pessoas estão tão afetadas por suas paixões partidárias que elas se negam ou nem se permitem conhecer o outro, aprender. É importante conhecermos os mais variados assuntos, mesmo aqueles que não nos agrada, não nos representa, que não nos identificamos, nem que seja para defendermos aquilo que acreditamos com mais propriedade, para que saibamos formar uma opinião, construir um argumento do nosso ponto de vista, e não sejamos meros boçais gritando, braguejando, debochando, vociferando e até agredindo pelo simples motivo que não temos informações suficientes para nos expressar. Então, antes de começar, é importante deixar o posicionamento político de lado e nos abrir ao conhecimento, sem preconcepções, sem preconceitos, sem polemizar. É importante nós nos darmos o benefício da dúvida e que nos permitamos conhecer. Pois, como disse Caetano Veloso, na letra da canção Sampa, Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Então, que o conhecimento nos permita enxergar a beleza na diversidade. Ou, se não acha belo aquilo que é diferente de você, que ao menos o conhecer lhe permita defender seus pontos de vista, suas opiniões com respeito. Dito isso, partamos para as nossas análises e, costumeiramente, comecemos pela palavra socialismo, antes de analisar as especificidades dos socialismos. Socialismo vem de socializar. Socializar no sentido de tornar coletivo, de coletivizar, de compartilhar, de dividir igualmente para todos. Socializar aqui como contrário de privatizar, de tornar privado, particular, individual. É interessante nós termos essa primeira característica em mente para tratarmos daquilo que é comum à maioria dos socialismos. A ideia de tornar coletivo os recursos, as riquezas, os meios de produção, que eram privados, particulares, individuais. De uma maneira geral, as teorias do socialismo defendem uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, com menos igualdade entre ricos e pobres, entre poucos que têm muito e muitos que têm quase nada, que haja menos miséria. Observem que eu falei as teorias socialistas. Estamos tratando de ideias, não da prática. E por que esses teóricos se colocaram contra a propriedade privada e a favor que esta fosse coletiva? Porque eles perceberam que na sociedade em que eles viviam, a propriedade privada criava uma sociedade desigual. Lembrando que o contexto histórico do surgimento da maioria dessas correntes socialistas se deu com o advento do capitalismo industrial, advento do contexto pós-revoluções, como a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, principalmente no contexto do século XIX, quando os princípios dessas revoluções já tinham ultrapassado as fronteiras de seus países de origem. Quando a Revolução Industrial, por exemplo, não era mais exclusividade da Inglaterra e outros países já haviam se industrializado. Os ideais da Revolução Francesa já haviam se espalhado, como na Primavera dos Povos de 1848. Porém, já havia traços de socialismo um pouco antes, como nas teses defendidas pelo filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau, considerado o pai da democracia moderna. Já no século XVIII, Rousseau defendia uma sociedade mais igualitária e dizem que ele poderia ter se influenciado pela estrutura das sociedades dos nativos da América. Como assim, né? Pensemos nos indígenas brasileiros, que viviam, e muitos ainda vivem, naquilo que chamamos de comunismo primitivo, no sentido que naquelas aldeias indígenas não havia um Estado,
Estado aqui com E maiúsculo, Estado-governo. Nenhuma rígida hierarquização social, estratificação social, onde se formasse uma camada social de burocratas ou de sacerdotes, ou houvesse um imperador, uma elite política, que se tornasse uma elite econômica, detentora de recursos e riquezas, em detrimento do restante da tribo, em detrimento do restante da população, como nas civilizações pré-colombianas dos Incas. Naquelas tribos indígenas, apesar de haver divisões sociais e divisões de trabalho, por vezes obedecendo à faixa etária, ou seja, a idade, crianças, jovens, adultos, idosos, ou a divisão de gênero, homem e mulher. Os bens, os recursos, as riquezas eram coletivos, socializados, divididos por todos. E, por vezes, até mesmo a educação das crianças, por exemplo, não era uma exclusividade dos pais consanguíneos, os pais de sangue. Mas a educação da criança era uma responsabilidade de toda a aldeia, de toda a tribo. E o fato de terem um líder político, um cacique ou um líder religioso, um pajé, não fez com que formasse uma sociedade onde houvesse miseráveis e super ricos, moradores de rua, sem teto e bilionários. Todos desempenhariam suas tarefas dentro de um objetivo de bem comum para a coletividade. E abrindo parênteses, não é difícil entender por que alguns etnólogos de gabinete, que nunca sequer pisaram na América, simplesmente se baseando em relatos de viajantes, chegaram a achar que o Novo Mundo poderia ser uma espécie de paraíso perdido, o Jardim do Éden, lendo sobre essas comunidades dos nativos americanos. Fechando parênteses. Bem, eu fico por aqui, mas a gente ainda não terminou. A gente vai continuar a discutir a respeito do socialismo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Tempo de História por Tatiana e Tereza. Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e segue a página do Facebook, do Instagram e do Twitter e deixe seu like. Até a próxima!